A TVK agora vai bater um papo com o Linhares, ele que andou pela América Latina, e um dos países que ele andou passando foi a Colômbia. Linhares, a Colômbia, a gente ouve muito falar aqui no Brasil a respeito dessa relação da Colômbia com o narcotráfico. O que tu poderia nos falar assim, a respeito dessa ligação? Olha, a Colômbia é um país que passa já 40 anos por um processo de guerrilha, e dizem os comentários, na prática eu não consegui comprovar nada, mas que a guerrilha também tem ligação com o narcotráfico lá. E isso proporciona um índice de violência bastante grande no país. Nos últimos anos morreram cerca de 80 mil pessoas. Todos os dias o país é o segundo país que mais se mata no mundo, só perde para o Iraque, mas que tem pouco destaque a nível mundial na questão de números de pessoas mortas, né? Eu acho que se a imprensa não tivesse também todo esse interesse com relação ao petróleo, eu acho que seria mais divulgado toda a violência que passa nesse país. A Colômbia é um país bastante bonito, um país, talvez é o país maior, segundo maior em termos de território na América do Sul, e em termos de população, um país com 40 milhões de habitantes, e um país também que não é só narcotráfico. Eu sou um dos fortes defensores da Colômbia, sempre tenho dito que Colômbia é o maior produtor de café do mundo, é um dos maiores produtores de cacau do mundo, é um dos maiores produtores de gado do mundo. Então, não é só cocaína, não é só drogas, mas ainda o país exporta cerca de 80 mil toneladas por ano de cocaína. E nos últimos anos também o governo teve uma grande vitória que conseguiu diminuir em torno de 9% a produção de narcotráfico no país. Então isso tem sido uma vitória lá, nesse momento, né? E a guerrilha em si tem avançado bastante. A guerrilha tem cerca de 300 mil homens, não é pouca coisa, eles estão espalhados em todo o país. Eles não são só guerrilha urbana, como também são guerrilha rural. Eles estão situados em todas as montanhas, principalmente são áreas que nem o exército entra, ninguém entra, porque é regiões que eles mandam, né? E também a guerrilha, o que eu entendi muito, que a guerrilha é sustentada mais por sequestro do que por narcotráfico, o que me pareceu, porque no momento eles têm 5.778 pessoas sequestradas, entre elas a ex-candidata a presidente da Colômbia pelo Partido Verde, a Ingrid Betancourt, que se encontra sequestrada. Nos últimos dias aí foi divulgado imagens que ela ainda está viva, né? E é uma das pessoas que se encontra sequestrada. Ela mais por problemas políticos, né? Porque ela era uma forte candidata e estava com a possibilidade até de ganhar a eleição presidencial. E se voltar a ser candidata, provavelmente é a futura presidente da Colômbia, né? Linhares, e tu teve assim uma proximidade com esses guerrilheiros? Como é que é lá? Tu vê as pessoas armadas realmente assim, com aquela, de forma ostensiva, assim? Olha, eles são 300 mil homens, então de qualquer maneira você vai encontrar eles uma hora, né? Então, é quase que normal. Você às vezes está numa montanha, ou você está numa zona rural bem distante de tudo, é normal você encontrar eles. Mas o governo do Álvaro Uribe tem retirado eles, né? Ou seja, vai com o exército retirando eles cada vez mais para trás nos territórios, né? Tem tomado territórios. Então, como guerrilha é uma coisa de mobilidade, um dia a guerrilha está aqui, outro dia eles já estão em outro lugar, né? Então eles também, se eles recuam por um lado, eles avançam por outro e tomam o território de volta. Como é que é feita a identificação? Este é guerrilheiro ou este é o soldado? Olha, a guerrilha tem uniforme, né? Uniforme igual ao do exército, uniforme camuflado. Só que no braço eles têm escrito, né,
uma tarja amarela escrito FARC, né? Então, esta é a diferença. E os gorros que eles usam, às vezes são uns gorros diferentes. Mas, se você vê eles caminhando, não tem muita diferença não. Quando você vê as tropas andando, assim, nas montanhas, subindo, quem será esse? São exércitos, são guerrilheiros. Então, só quando você chega perto que você nota se são realmente guerrilheiros. Chegou a ver algum? Sim, diversas vezes você vê eles caminhando. Eu vi um tiroteio deles também com o exército, né? Vi, assim, eu estava 5 quilômetros longe, mais ou menos, né? Vi o tiroteio, as balas de fuzil passando por cima de onde que a gente estava, né? Mas lá é bastante normal. Eles têm muito um fator surpresa, né? Que eles... Por exemplo, se eles querem vir numa cidade, assaltar um banco, fazer algum movimento político, eles vêm, entram na cidade, matam todos os policiais que tem ali, o prende e fazem e saem como um exército normal, como um exército regular. Inclusive o sequestro dos deputados, que foram 12 deputados sequestrados lá em Cali, eles entraram e disseram que era do exército, né? E levaram puseram, disseram que tinha uma bomba dentro do parlamento, colocaram os deputados dentro de um ônibus e levaram os deputados. Quando chegaram lá na metade do caminho, eles disseram que eram das Farc, né? Então, e levaram esses deputados ficaram 4 anos sequestrados, e depois, agora, nesse ano que passou, no começo, foi em junho, por aí, eles mataram 11 dos 12 deputados, né? Então, eles não têm pessoas qualquer sequestradas. Dos 5.778 sequestrados, eles têm uns 100 que é por motivos políticos e o restante é pessoas ricas que eles sequestram para pedir $1 milhão, $2 milhões. É nesse nível que eles trabalham o financiamento da guerrilha lá na Colômbia, né? E em relação às drogas, assim, na Colômbia é muito comum ver, por exemplo, drogas, folha, pasta de coca. Olha, eu nunca vi produção. Na Bolívia eu já estive, e no Peru. No Peru você vê as pessoas, e na Bolívia você vê as pessoas vendendo cocaína na rua, vê as pessoas vendendo folha de coca na rua. Tudo normal. Inclusive, o presidente Evo Morales da Bolívia apoia os cocaleiros, era o presidente do sindicato dos plantadores de coca, né? E de cultivo de folhas de coca. No Peru é altíssimo, talvez é o país que mais exporta cocaína em todo o mundo, mas que ninguém fala nada, né? E na Colômbia eu nunca vi um plantio de cocaína até agora. Nunca vi um plantio. Dizem que eles estão bem retirados, em lugares bem retirados. Naqueles lugares ninguém chega mesmo. Se chegar ali, morre. Não importa o que a pessoa seja. Se chegar nesses territórios que são deles, eles matam mesmo. Então, eu nunca vi produção na Colômbia. Nunca vi ninguém... como se vê aqui no Brasil, pessoas fumando maconha na rua ou nas praças. Nunca vi na Colômbia uma pessoa fumando maconha, nunca vi uma pessoa consumindo cocaína na Colômbia até hoje, nunca vi. Então é um país que mais tem um estigma, né, depois de Pablo Escobar e de todos os cartéis que tiveram, do que na verdade acontece lá. Eu nunca vi nada em termos de droga, mas dizem que eles saem das montanhas direto. Dizem também que eles têm prédios subterrâneos. Eu falei com um rapaz na igreja que ele era narcotraficante. Ele me falou que ele foi companheiro de Pablo Escobar, foi companheiro de vários grandes traficantes, ele era menino na época, e ele disse que os laboratórios deles são embaixo da terra e tem 10 andares, às vezes, para baixo do chão. Eles rompem as pedras e fazem laboratórios tudo subterrâneos. Bunkers, né? Os bunkers, eles fazem tudo subterrâneo. Então, em cima da terra você não vê nada. Eu não sei como é que eles produzem, porque eu nunca vi uma plantação. Em contrapartida, como... Tu nunca viu, mas de repente, por determinada região que tu foi, talvez? Não, não tive em todas as áreas da Colômbia. Todas as áreas da Colômbia eu tive. Mas, assim, você chega em certas cidades pequenas, no caso, eles dizem assim, ó, daqui adiante seria bom você não entrar.
né? As pessoas se dão esse conselho, os colombianos dizem, ó, daqui adiante a guerrilha e o narcotráfico mandam. Então seria bom e é aconselhável que você não entre, né? E as notícias, Linhares, no jornal, assim, elas noticiam esses incidentes, assim? De confronto? É. Olha, a imprensa na Colômbia eu acho que é mais radical e mais crítica que aqui no Brasil, porque a imprensa no geral tem uma tendência esquerdista, né? Todos os fatos que ocorrem, o presidente é um presidente altamente criticado, está no segundo mandato, o Álvaro Uribe, e ele é altamente criticado pela imprensa, e inclusive dizem que ele teve envolvimento com os paramilitares. Eu não sei se aqui no Brasil as pessoas sabem o que é o paramilitarismo, mas o paramilitarismo é o seguinte, foi formado um exército paralelo só para matar pessoas que eram guerrilheiros ou que tinham algum contato com guerrilheiro ou que eram familiares de guerrilheiros. Então, esse exército existiu por uns 10 anos e eles mataram 37 mil pessoas que eles contaram. Mas uma coisa bem interessante lá agora é a deserção. O governo criou uma política de deserção, ou seja, aquele guerrilheiro que desertar da guerrilha e abandonar a luta armada, ele ganha 15 mil dólares. Então é um dinheiro tentador. Então tem muitos guerrilheiros que desistem da guerrilha porque são 15 mil dólares. Então, só que a pessoa vem e não ganha os 15 mil dólares de imediato. Ela vem, ela recebe um curso de padeiro, um curso de mecânico. Linhares, lá é considerado criminoso quem é da guerrilha. Ele é considerado criminoso até o momento que ele venha e aceite abandonar a luta armada. Se ele aceitar em abandonar a luta armada, ele ganha 15 mil reais e ganha um curso de 1 ano de padeiro, de mecânico, de encanador, de alguma profissão, de telefonista, de secretária, porque tem muitas mulheres que são guerrilheiras também, ganham um curso e ganham mais 15 mil dólares para abandonar a luta armada. Então, isso ajuda a pessoa a ser ressocializada novamente. Mas a guerrilha lá, qual o argumento de luta dos guerrilheiros colombianos? Olha, a guerrilha começou com um argumento marxista-leninista de tomar o poder, poder para o povo, coisa e tal, mas hoje ninguém respeita mais. Está deturpado, então. Totalmente deturpado esses ideais, porque dizem que eles têm ligação com o narcotráfico, acusam eles, então, até os partidos de esquerda, e o mais incrível, que nós podemos até ficar perplexos aqui, que o Partido Comunista é legal, tem 3 partidos comunistas legal na Colômbia. Tem o Partido Socialista e o Partido Polo Democrático, que é o partido mais forte de esquerda, que vai eleger possivelmente o futuro presidente da Colômbia, que é Gustavo Petro, e que tem 2 senadores e 40 deputados. Então não é um partido qualquer, é um partido que tem 2 senadores e 40 deputados. Então, com toda essa luta armada, é elogiável a democracia colombiana por esse fator. Às vezes eu vejo o próprio presidente Álvaro Uribe falando isso e eu fico emocionado. Mesmo ele sendo um homem de centro-direita, ele conseguir manter a democracia com toda uma guerrilha muito rica, uma guerrilha com milhões ou bilhões de dólares para gastar e para investir. Tanto que um soldado vai para a guerrilha, ele não é um soldado por ideal mais. Um soldado que vai para a guerrilha, ele ganha 800 dólares por mês. É um salário bastante alto, né? E esse dinheiro é entregue para a família dele, né, através dos tesoureiros da guerrilha. Então, a guerrilha é uma organização extremamente rica. Não podemos aqui subestimar e dizer que são pobrezinhos que estão lutando por tirar dos ricos para dar para os pobres, que não. É uma guerrilha extremamente rica. Tanto se eles conseguirem se legalizar como partido político um dia, eles vão ser bastante fortes e vão ser um partido com muito dinheiro, né? Escuta, e a negociação entre governo e guerrilha, existe lá essa proximidade? Olha, dentro da Colômbia existe a ONU e a OEA, né, ou seja, a Organização das Nações Unidas e a Organização dos Estados Americanos,
que estão lá bastante envolvidos nesse processo de paz. Tanto que agora os 11 deputados que mataram lá, foi a ONU, né, que foi lá, e a Cruz Vermelha, que foram lá buscar os cadáveres dos 11 deputados. Existe, como que eu vou dizer, no meu ponto de vista, vejo que não há um interesse concreto, tanto do governo quanto da guerrilha, porque a guerrilha foi muito traiçoeira, ou seja, fez muitos acordos para o governo entregar cidades, o governo entregou cidades, eles tomaram conta daquelas cidades, acabaram com aquelas cidades onde eles tomaram conta, fizeram um estrago terrível, depois o governo teve que recuperar essas cidades de volta, gastar um dinheiro enorme com guerra de novo para recuperar umas cidades que eram cidades legais, passaram totalmente para a ilegalidade, tiveram que buscar de volta essa cidade. Então eu vejo assim que não há um interesse verdadeiro, tanto do governo quanto da guerrilha na questão da pacificação. E o que tu conseguiu assim sentir do envolvimento americano na questão desse dilema guerrilha e governo? Olha, em primeiro lugar, os americanos estão lá fumegando os plantios de cocaína, ou seja, fumigo de avião, despejam veneno sobre as plantações de cocaína. E como eles têm os radares via satélite, é bem mais fácil eles fazerem essa fumigação. E dizem que a cocaína ficou mais forte ainda com a fumigação. Mais que eles estão produzindo mais com menos território. Será que não é adubo que eles estão colocando? Sei, pode ser adubo, de repente, que os americanos estão pondo lá. E os americanos têm base, né? Estão lá dentro, tem base, força aérea americana lá dentro, com os Rangers lá dentro da Colômbia. E eles têm um interesse bastante grande, porque a Colômbia é um potencial, nos próximos 5 anos, a Colômbia vai ser um grande produtor de petróleo para contrapor ao petróleo venezuelano, né? Então, eu creio que os americanos têm um interesse muito grande sobre a Colômbia. Mas, no sentido de drogas, eu não sei, porque os americanos são o maior consumidor, consomem também. Cerca de 90% da cocaína produzida na Colômbia é consumida nos Estados Unidos, né? Então, eles são os grandes consumidores também, né? Então, eu não sei, assim, profundamente quais são os interesses dos americanos lá. Você sabe que o Chaves também está se preparando aí, né? Comprando bastante armamento e se preparando para por um possível conflito na América Latina, ao menos é o que se desenha aí, né, aliás? O Hugo Chávez tem se preparado para um combate, mas eu também acho muita farsa, porque o Hugo Chávez, ele vende todo o petróleo dele para os Estados Unidos, né? Então, eu acho mais um falastrão que fica falando as coisas, mas que se os americanos apertar e dizer para ele, a partir de amanhã não compramos mais teu petróleo, não sei o que o Chaves faria, porque eu acho que 90% do petróleo produzido na Venezuela é vendido para os Estados Unidos, né? Eu não sei se também isso poderia dar um choque nos Estados Unidos, em termos de consumo interno de petróleo, mas 90% do petróleo produzido na Venezuela é vendido para os Estados Unidos. Eu vejo muito como isso, né? Linhares, e na Venezuela também... as informações que a gente recebe, ontem mesmo eu estava numa reunião que tinha um colega aí do Partido Verde que esteve na Venezuela, até ele veio fugido de lá porque a situação está ficando se complicando lá, em relação do movimento até popular, das pessoas muito pobres, que a disparidade econômica me parece bastante grande lá. O que tu viu na Venezuela, ou se passou ali por perto? Olha, a Venezuela, não dá para desmerecer o governo Chávez em termos de economia. Era um país bastante pobre, arrecadava apenas 1% de todo o petróleo produzido, e agora eles cobram 27% de imposto de todo o petróleo produzido, e inclusive as empresas que estão lá dentro são empresas americanas, né? Só pagam imposto, não tem nada a ver com o petróleo deles, e eles exportam o petróleo. A única coisa que tem mais agora é uma fiscalização maior do governo para ver quantos barris são produzidos por dia, né? Mas no aspecto econômico, o governo Chávez tem sido um governo de interesse
dos pobres, dos menos favorecidos e tudo mais. Mas, também em contrapartida, ele já estava preparando assim um governo perpétuo, né, de não ter democracia. E eu não vejo isso como positivo. Eu acho que a democracia americana, ela pode ser errada, pode ser equivocada, nós já batemos muito nos americanos a vida toda, mas eu acho que ficar 8 anos no poder é ótimo. Acho que passar disso, acho que seria Se criam vícios no governo, né? Se criam vícios de empreiteira, se criam vícios de corrupção, se criam vícios de todos os aspectos. Então eu acho que assim, é muito positivo. E vi como positivo, inclusive, quando a Frente Popular perdeu em Porto Alegre. Por quê? Porque renova, né? Renova os quadros, quem sabe daqui uns anos se voltem outros governos novamente, mas assim, é positivo porque é isso aí, a democracia é dualidade de poder, é intercâmbio, renovação de poder, vem outros, assume o poder, vem outros, assume o poder novamente, e isso é bom. Até porque aquele que está no governo, ele vai procurar fazer um bom governo para que se depois dos 4 anos poder voltar, né? Sim, então eu vi como positivo o Hugo Chávez perder o plebiscito, porque serviu como exemplo para nós em toda a América Latina, porque outros governos já estavam preparando essa lei de reeleição, né? Lá no Equador, que não pode ter reeleição, o Correia já estava preparando eleição perpétua também, o Evo Morales na Bolívia já estava preparando, então foi bom. Se estancou esse efeito que podia ser um efeito dominó, né? O Brasil já estava se planejando isso, né? Então acho que assim, nós que passamos por ditaduras militares, agora não podemos passar por ditaduras civis, né? Nós que lutamos tanto contra as ditaduras, agora somos contra as ditaduras civis também, né? Não importa quem seja de esquerda, seja de direita, nós somos contra, porque a alternância de poder é positivo para toda a sociedade, para toda a sociedade, porque é menos corrupção, não que não vamos ter governos corruptos, mas é muito menos corrupção, é muito menos máfia, é muito menos as mesmas pessoas involucradas para sempre dentro da máquina burocrática do poder, né? Muitas vezes distratando a comunidade, né? Porque elas ficam ali naquele vício, eu vou ficar aqui e tal, eles acabam não tratando as pessoas de forma igual, né? É o que muitos políticos não compreenderam. Primeiro, o que acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Passou a eleição, até a eleição é combate, é debate, é tudo mais. Mas quando um presidente ou quando um prefeito, um governador assume nos Estados Unidos, o que ele diz a primeira coisa? Agora eu sou governo de todos vocês, não importa o partido que votou em mim. E isso que os políticos não aprenderam ainda, né? Quando terminou a eleição, a gente é governo de todos. Não importa se votou ou não votou, é a mesma coisa se elegeu vereador ou deputado, mas isso não importa, depois que você se elegeu, você é de todos, mesmo que foi só 600, 700 pessoas que votou em ti, você é de todos, você tem que respeitar todos da mesma forma, né? Ok, feito, muito obrigado, Linhares. Ok, muito obrigado. TV Cap.